Olá pessoal, professor Rony Coser, é um prazer me encontrar com você aqui no canal Repensando o Meu Cristianismo, ou para muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho, me reencontrar com você aqui no canal Repensando o Meu Cristianismo. Eu quero aqui, já como de praxe, agradecer a você que já acompanha o meu trabalho aqui no canal, a você que está chegando também aqui pela primeira vez no canal, meu muito obrigado. E como também de praxe, eu não poderia deixar de pedir a você aí, que ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Vamos ajudar o canal a crescer e eu conto muito com a colaboração de todos vocês que nos acompanham por aqui no canal. Pessoal, como vocês sabem, eu tenho gravado aí uma série de vídeos chamada Teologia em Miniatura. Eu dei esse nome porque a ideia, na verdade, surgiu porque a proposta é nós gravarmos vídeos aqui falando sobre disciplinas da teologia e temas da teologia que naturalmente estão dentro, são abordados por essas disciplinas teológicas de modo mais objetivo, de modo mais compacto, né? O que a gente às vezes aí em faculdades gasta aí um período inteiro, 6 meses trabalhando, a gente está tentando aqui, obviamente, compactar e trazer isso de modo para você, trazer isso para você de modo mais objetivo. É claro, eu não estou aqui sequer inferindo que o que nós estamos fazendo aqui no canal com esta série Teologia em Miniatura seja uma forma de substituir, né, o que se estuda nos cursos livres de teologia, nas faculdades de teologia, longe disso. A ideia é justamente apresentar para você, de modo objetivo, o que essas disciplinas abordam, sobre o que elas refletem, a contribuição prática delas, dentre outros elementos que a gente destaca aqui em relação a essas disciplinas teológicas e a esses temas da teologia que nós temos abordado aqui também, ok? Eu vou fazer aqui rapidinho com você um tour pelo canal, você está vendo aí a página do meu canal, para você não aparece assim, porque para você não aparece aqui, né? Porque eu estou logado, tá? Mas é bem parecida a forma de visualização. Você entrar aí no canal, na página inicial, você vai perceber que o próprio YouTube já deixa aqui a opção das playlists, tá? Repare que eu criei uma playlist, isso é para facilitar, e todo vídeo novo que eu postar da série Teologia em Miniatura eu vou acrescentar a essa playlist. Quando você clica nela, perceba que o vídeo começa, esse é o primeiro vídeo da série que eu gravei, ok? Você está vendo aí, ó, quando justamente nós abordamos a bibliologia, que é uma das disciplinas da teologia. Na videoaula seguinte eu falei sobre o cânon bíblico, que é na verdade um tema ou um assunto que é abordado na bibliologia, não apenas na bibliologia, mas você tem também isso em Introdução e Panorama do Antigo, Introdução e Panorama do Novo, e em outras disciplinas se aborda a questão do cânon, né? Mas eu particularmente gosto mais de situar essa questão dentro da introdução bíblica, ou bibliologia, como queiram. Depois então nós avançamos aí falando sobre métodos de estudo da Bíblia, que é outro tema muito importante dentro da bibliologia. Repare que o primeiro vídeo que nós gravamos foi aí o método, abordando o método livro por livro, ok? Nós vamos dar continuidade hoje, então, falando aí sobre o método de estudos, perdão, o método de estudo da Bíblia analítico, tá? Eu vou abrir aqui então a tela cheia para vocês, para que fique melhor a visualização aí e você possa então acompanhar aí junto comigo. Ficou bem melhor agora, né? Então nós vamos avançar aí falando sobre o método de estudo da Bíblia, o método analítico. Nós falamos sobre o método livro por livro, que é um método, digamos assim, mais panorâmico, ok? Agora a gente fala do método analítico, que é justamente, como o próprio nome do método sugere, ele é mais detalhista, né? Ele tem uma preocupação de se deter mais no estudo de livros ou passagens da Bíblia, ok? Então, eu começo abordando aí, trazendo aí uma rápida definição, dizendo que o método analítico é aquele método que permite ao estudante um conhecimento mais profundo do texto bíblico. Naturalmente, ele requer mais tempo, pois exigirá do estudante maior dedicação. Então, existe aquela leitura que a gente faz da Bíblia, que é aquela leitura corrida, que é importante, que é fundamental, ok? É como quando você está lendo um outro livro, você faz a leitura da Bíblia. É claro que normalmente nós cristãos nós nos aproximamos da Bíblia para fazer essa leitura sempre com um espírito devocional, um espírito de piedade, mas essa leitura é uma leitura corrida, não é tão demorada, não é tão detida. Você para aí, lê um capítulo, 2, 3, 4, 5 capítulos da Bíblia num dia, né, em uma hora, talvez até menos, né, depende da sua capacidade de leitura.
Mas essa leitura, ela é diferente do estudo que a gente faz da Bíblia. Então, quando você vai estudar a Bíblia, aí naturalmente você toma mais tempo, você precisa de ferramentas, dicionários, léxicos, atlas bíblico, enciclopédias bíblicas, mais de uma versão da Bíblia, versões da Bíblia em língua portuguesa. Aqueles que têm aí conhecimento do grego, do hebraico, vão usar as Bíblias também, os textos gregos, hebraicos disponíveis. Então, obviamente, isso vai tomar muito mais tempo, ok? Mas é importante que se diga que desse estudo analítico, da aplicação do método analítico, você também, obviamente, vai extrair uma riqueza muito maior do que apenas fazer a leitura corrida do texto bíblico, tá? Então, a Bíblia, ela é, de per si, um livro que demanda esse trabalho, que demanda esse labor, né? Você fazer um estudo mais detido, um estudo mais demorado, aplicar aí o método analítico. Fazendo isso, você vai colher uma riqueza extraordinária do seu estudo. Dá trabalho, toma tempo. Você, para aplicar o método analítico, precisa ser uma pessoa totalmente descompromissada com a pressa, ok? Você precisa usar esse método aí com calma, com paciência. Não estou dizendo que você precisa ser uma pessoa que não tem uma ocupação, que não trabalha, não é isso. Mas você vai precisar, naturalmente, dedicar um tempo maior para aplicar o método analítico no estudo da Bíblia, tá? Eu defendo que esse método ele pode ser usado, claro, com maior ou menor é, aproveitamento por todos os cristãos de um modo geral que tenham naturalmente condições aí de ler, de usar as ferramentas. É claro que o método analítico aplicado por alguém que sabe fazer exegese, obviamente a extração, o aproveitamento será muito melhor. Mas eu defendo aqui que, de modo geral, os princípios que eu vou colocar aqui, eles podem ser usados por cristãos leigos também, para que eles tenham assim um maior aprofundamento, um maior conhecimento do texto bíblico, tá? Então, eu começo eu começo colocando essa definição que você está visualizando aí, e na tela seguinte a gente vai colocar aí um passo a passo, né, para a gente pensar a aplicação do método analítico de modo prático, né, de modo concreto, ok? Então você tem aí o primeiro ponto é a delimitação do texto bíblico. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante, porque tem muita gente que acha que delimitar o texto bíblico é seguir aquela divisão em capítulos e versículos que a gente tem nas nossas Bíblias. Mas essa divisão em capítulos e versículos, ela nem sempre segue a unidade textual tal como ela se encontra no texto original, ok? Então, muitas vezes, existe uma quebra, aquilo que a gente chama de quebra da perícope bíblica. Essa palavra perícope, ela denota justamente essa unidade textual, ou seja, o texto, como diz o Uwe Wegner, que é um exegeta muito conhecido no Brasil, seu manual de exegese é muito utilizado nas principais academias teológicas. Eu vou recomendar ele aqui no final, inclusive, da videoaula, e lembrando que a gente sempre termina as videoaulas recomendando aí literatura. Então o Wegner ele vai dizer algo interessante. O texto ele tem que ter pé e cabeça, né? Ou seja, o texto ele tem que ter um começo e um fim. Onde é que o raciocínio começa e onde é que ele termina. Então você tem num livro da Bíblia, vamos imaginar que você esteja estudando, eu vou utilizar o método analítico aí para estudar o Evangelho de Mateus, né? Então, o Evangelho de Mateus, assim como qualquer outro livro da Bíblia, ele é, na verdade, um conjunto de perícopes, ele é um conjunto de unidades textuais, tá? Você vai encontrar, inclusive, na internet, gente mostrando isso na prática, tá? Eu não vou fazer aqui porque isso não vai tomar muito tempo. A gente pode, quem sabe, num outro momento, gravar uma videoaula até mais longa, falando apenas sobre isso, né? Então, a delimitação de texto, ela precisa acontecer. Então, mais uma vez, fique atento. Nem sempre você pode seguir rigorosamente o que você tem ali na sua tradução em língua portuguesa, ok? Porque muitas vezes a unidade ela está começando no capítulo anterior e terminando no capítulo seguinte, tá? Então, mesmo que esteja mudando de capítulo, mas pode ser que o assunto começou no capítulo anterior e termina no capítulo seguinte. Isso pode acontecer, inclusive, em relação a versículos, tá? Você pode ter o caso de uma unidade que está começando no versículo, um exemplo só, e terminando. O Wegner coloca vários exemplos desses na sua obra, que eu vou recomendar ao final aqui. Ou alguns exemplos, né? Você pode ter uma perícope começando num determinado versículo e terminando na parte B de um versículo, né? De um versículo mais adiante. Então isso pode acontecer também em relação aí à questão das perícopes bíblicas, tá? Você tem exemplos aí que a gente poderia citar, como o caso lá de 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11. Você percebe que, na verdade, a perícope que começa no capítulo 10, termina no capítulo 11,
de 1 aos Coríntios. Então, o primeiro passo é você delimitar o texto. O segundo passo é você partir para a interpretação do texto bíblico, ok? E aí, obviamente, você vai precisar utilizar ferramentas hermenêuticas e princípios de interpretação que são aí passados para nós pela disciplina hermenêutica, que, diga-se de passagem, terá também alguns vídeos aqui dedicados a ela. Você já, inclusive na playlist que eu montei, você já tem um vídeo de hermenêutica, ok? Você pode já dar uma olhada lá, mas nós vamos gravar novos vídeos falando também sobre a hermenêutica. Então, você precisa interpretar o texto. Para interpretar o texto, você precisa usar ferramentas, né? Você precisa ter aí dicionário bíblico, dicionário teológico, léxico. Perceba que o léxico ele é diferente do dicionário bíblico, ok? Então você precisa ter léxicos, você precisa ter outras ferramentas auxiliares, como comentários bíblicos, tá? São ferramentas que vão auxiliar você justamente a entender esse pano de fundo histórico, cultural, geográfico, político, religioso do texto bíblico. Tá? É o que a gente chama na exegese de Sitzenleben do texto bíblico, ou seja, é o contexto onde o texto bíblico surge e como que esse contexto ele reflete no texto. Ou por que não dizer, o texto bíblico reflete esse contexto. Então, se você não conhece a sua interpretação, se você não tem informações adequadas sobre esse pano de fundo, esse pano de fundo, a sua interpretação da passagem bíblica ela acaba ficando comprometida. Então você primeiro precisa delimitar o texto, depois você interpreta o texto. Tá? E aí você, naturalmente, nesse processo de interpretação, você vai buscar significado de palavras, você vai buscar, como eu acabei de falar, entender esse contexto e aplicar então outros princípios aí, ou os princípios interpretativos que nos são aí comunicados pela hermenêutica. Aí o passo seguinte que você vai fazer dentro desse método analítico é justamente fazer a correlação do texto bíblico. Né? O que é essa correlação do texto bíblico? É você perceber como é que o texto está colocado, ou seja, a perícope que você está analisando, como que ela está colocada. Isso pode acontecer também até com um livro. Né? Aliás, isso deve ser considerado em relação a um livro, que é um conjunto textual maior. Né? Porque mesmo que esse livro ele tenha sido escrito numa data específica, num momento específico, atendendo a demandas específicas, mas ele está inserido num conjunto de livros no cânon bíblico. Então pode ser um livro profético, pode ser um evangelho, pode ser uma epístola, e naturalmente esse livro, dentro desse contexto maior, ele está, obviamente, inserido ali dentro de um gênero textual que é majoritário. Normalmente os livros da Bíblia sempre empregam mais de um gênero literário. É um tipo textual, vamos dizer assim. Sempre você tem mais de um tipo textual. Mas pode acontecer, mas obviamente, na verdade, você tem um gênero que predomina. Exemplo, o livro dos Salmos, ele está dentro daquele agrupamento de livros ali do Antigo Testamento que são chamados de livros poéticos. Então, porque o gênero poético é um gênero que prevalece. Então, perceba, é você fazer essa correlação dentro da perícope, que é você olhando mais de perto, aquela unidade textual que você está trabalhando, é importante que você considere também qual a correlação que você vai fazer, qual a correlação, né, que na verdade ela já está estabelecida no texto, você precisa identificá-la. Nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é um processo fácil, mesmo para exegetas profissionais, mas em linhas gerais você precisa buscar qual é a relação daquela perícope com o restante do texto. Exemplo, o livro de Apocalipse. Então você tem, é um exemplo interessante, porque no Apocalipse você tem as passagens que são chamadas as passagens parentéticas. O que são essas passagens parentéticas? O apóstolo João vai escrevendo, né? Perceba aqui que eu estou assumindo uma posição mais ortodoxa, mais tradicional para a autoria de João, mais conservadora, né? Que coloca, para a autoria de Apocalipse, desculpa, que coloca o apóstolo João como autor do Apocalipse. Então você tem João escrevendo e em alguns momentos ele para a linha de raciocínio, entra com um assunto novo, conclui aquele assunto e retoma o assunto que ele pausou lá atrás. Então essa inserção que é feita ali, em vários momentos do Apocalipse, essa inserção é chamada de passagem parentética. Então essa correlação ela é muito importante. Um passo seguinte é justamente a aplicação do texto bíblico, da mensagem do texto que você está estudando. Isso é algo muito realçado por exegetas profissionais, por exegetas cristãos,
no sentido de dizer o seguinte: o resultado da aplicação de um método, o resultado do estudo exegético, ele precisa é, cair, ele precisa ser, vamos colocar assim, a aplicação, o resultado maior, o resultado final precisa ser a aplicação do texto bíblico. Em outras palavras, a mensagem da Bíblia é uma mensagem que fala ao homem contemporâneo, ao homem pós-moderno. Então, se você faz a exegese, mas não cria pontos de conexão dessa mensagem bíblica com o homem pós-moderno, o seu trabalho se reduzirá a um mero trabalho literário e não atenderá à finalidade maior da própria Bíblia, que reivindica ser uma mensagem a ser acolhida pelas pessoas, independente de época, né? Então, isso é um ponto muito importante também, que precisa ser destacado. Um outro passo, pessoal, aí também fundamental, é você identificar verbos, substantivos, né, personagens, termos teológicos que são usados, como, por exemplo, no Corpus Paulino, você tem lá a palavra justificação, né, gera até uma discussão entre tradutores da Bíblia, se a palavra se a palavra justificação é uma palavra adequada, mas você tem que nos justificou, né, em Cristo e tal. Então essa palavra, perceba, é um termo teológico, né? Qual o sentido desse justificou ali no Corpus Paulino? Então você tem outros elementos importantes que aparecem. Um outro exemplo que talvez eu poderia colocar aqui, isso não é percebido em língua portuguesa, mas o pessoal que trabalha aí com grego sabe do que eu estou falando, a ocorrência dos chamados, ou das chamadas rapax legomena, que são aquelas expressões que aparecem uma única vez no Novo Testamento, em toda a extensão do Novo Testamento. Então perceba, identificar essas especificidades do texto bíblico, né? Ou, diferentemente das rapax legomena, você pensar aquelas palavras que são recorrentes e aparecem com muita frequência. Então, isso indica algo também, denota a importância, pode apontar também para o assunto principal que está sendo abordado naquela perícope ou naquele livro. Um exemplo, quando você pega o Corpus Paulino para estudar, você vai encontrar uma expressão que é muito recorrente. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ela se repete, ela é usada por Paulo por mais de 100 vezes ao longo das 13 epístolas que são atribuídas ao apóstolo Paulo. Claro que existe uma discussão muito grande em torno da questão da autoria, mas considerando-se aqui o corpus paulino, né, que são aqueles escritos atribuídos a Paulo, então você tem essa expressão ela acontecendo em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ela aparece muitas vezes. Então me lembro de ter lido um comentário exegético católico, de autoria católica, onde o exegeta chamava justamente a atenção para esse fato, que isso é um indicativo da teologia paulina. Isso é um caminho para você entender o pensamento do autor naquele dado texto bíblico, ou naquela dada epístola, tá? Então isso é algo muito importante que você precisa considerar também. Identificar esses elementos importantes, esses elementos centrais. Anote a parte, tome notas, coloque o significado, isso é muito importante. Correlacione esses elementos e chegue a um conceito-chave. De certo modo, eu antecipei até esse passo aqui, no sentido de dizer o seguinte, né? Você precisa entender qual é a mensagem central, a mensagem maior, porque os livros da Bíblia, pessoal, eles não são escritos aleatoriamente, né? Alguém pensa que os autores da Bíblia sentaram lá, estou de boa, vou escrever. Não, você percebe que existe uma organização textual e muitas vezes, diga-se de passagem, essa organização, essa estruturação interna dos livros da Bíblia, ela é até muito refinada, diga-se de passagem. Você toma aí epístolas como Romanos, Hebreus, olha, é uma organização, mesmo em língua portuguesa, você percebe realmente uma organização assim muito refinada do texto, tá? Então esteja atento a isso para que você entenda que o autor ele está construindo uma linha de raciocínio para falar de algo maior, de um tema geral, de um tema maior, ok? Então isso é muito importante também. Caminhando aí para o final da nossa videoaula dessa série aí, Teologia em Miniatura, eu termino aconselhando aí, colocando para você como permita-me falar nesses termos, né? Colocando aí como um passo importante, né? A utilização de ferramentas adequadas como dicionários, comentários, léxicos, etc. Ok? Agora, aqui fica uma dica muito importante. Aí você vê a importância de você fazer um bom curso teológico, escolher uma boa instituição, porque você também precisa aprender a correlacionar essas ferramentas, a utilizar adequadamente essas ferramentas e, inclusive, perceber as suas limitações, né? Por exemplo, há uma diferença enorme entre você utilizar um léxico, a finalidade de um léxico, e a finalidade de um dicionário bíblico. Se você pega, por exemplo, o dicionário bíblico Wycliffe, eu utilizo bastante.
ele traz informações lexicais, né? Mas a finalidade dele não é necessariamente ser um dicionário lexical, ou ser um léxico. Quando você vai para um léxico, aí você tem ali a definição de palavras. A preocupação do léxico é justamente essa, é definir palavras, termos, né? Eu posso até falar aqui que um léxico ele é uma espécie de dicionário terminológico, mas aí tem um ponto importante, né? Mas aí tem uma questão muito séria que a gente precisa colocar. Muitas vezes você vai pegar ali o léxico, como o de Strong, que é muito conhecido, é muito antigo e muito conhecido também. Aí ele coloca lá, a palavra tal seguinte. Aí ele coloca uma série de definições, né? Só que você precisa perceber que nem sempre todas aquelas definições vão se aplicar naquele termo, dependendo de onde ele está sendo utilizado. Aí você precisa lembrar de princípios da hermenêutica, né? Como, por exemplo, a frase onde a palavra está inserida pode ser definidora do sentido dessa palavra. Então, exemplo, a palavra fé. A palavra fé nem sempre é utilizada com esse sentido habitual que nós conhecemos, tá? Então, em algum momento no Novo Testamento, a palavra fé ela é utilizada com outro sentido, com outra conotação, tá? Então você precisa estar atento a isso. Então não é simplesmente pegar o léxico, a palavra significa isso, aí você vai para o púlpito e diz. Mas talvez o texto bíblico onde você está usando, onde aquela palavra aparece, naquele texto aquela palavra não significa aquilo que você leu no léxico. Então, atenção para isso. Eu lembro até quando eu comecei a utilizar léxicos, né? É interessante isso. Vou fazer uma confissão de pecado aqui agora. Eu me lembro quando eu comecei a utilizar léxicos, porque eu ficava empolgado que eu via ali aquele monte de significado e eu ia aplicando aquele significado ao termo e achando, e às vezes até falava do púlpito, né? Então perceba, você precisa entender que você usa o léxico, você usa o comentário, você usa o dicionário bíblico, teológico, etc., mas você precisa linkar isso com outros princípios, com outros saberes necessários para você fazer esse trabalho, ok? Termino aí então, pessoal, colocando para vocês aí o Manual de Metodologia, Exegese do Novo Testamento, do Uwe Wegner. É um livraço, pessoal, é um livraço. Esse livro é muito bom, é um manual muito técnico, tá? Realmente é uma leitura muito técnica, mas é uma obra muito importante para quem se interessa por exegese e para quem se interessa aí pela aplicação de métodos como o método analítico, tá? É uma ferramenta que vai te ajudar muito aí, tá bom? Ele discorre sobre os métodos exegéticos, ele mostra justamente um passo a passo, a questão da tradução, ele vai abordar a questão da tradução, da crítica textual, a questão das perícopes que eu falei aqui, tudo isso ele aborda nesse livraço aí. Tá bom? Um grande abraço a você, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de comentar e, por favor, compartilhe esse vídeo, convide outras pessoas para se inscreverem no canal. Não deixe também de visitar o meu blog, Teologia e Vida, você está vendo aí aqui na parte de baixo. Lá eu tenho, inclusive, pessoal, disponibilizado eu tenho lá, só para colocar aqui um exemplo, uma análise da Epístola de Tiago, que de certo modo é a aplicação do método analítico. Entre lá no blog, cadastre-se lá como seguidor, tem bastante coisa boa lá. Pessoal, um grande abraço, foi um prazer ter estado com vocês em mais um vídeo.